Olá, então. Bom dia, pessoal. Vamos começar, então, com a aula de hoje. A gente vai falar de Chytridium-micota. Tem pouquinha gente ao vivo, então vão ficar duas opções lá, né? A aula gravada que eu tinha deixado e essa aula de hoje que a gente está gravando agora. Então, hoje a gente vai falar sobre Chytridium-micota, que é o último daqueles grandes filos que a gente mencionou, né? Então, dos 5 filos, que a gente já viu, então, ascomicota, basidimicota, glomeromicota, zigomicota, e hoje a gente vai falar de Chytridium-micota. Lembrando, então, que zigomicota e Chytridium-micota são filos que não eram considerados naturais, então a gente chama sensulato, né? Que significa, então, que eles foram subdivididos e tem outros filos mais naturais, mais filogeneticamente aceitáveis, digamos assim, que foram subdivididos depois. Então, aqui em Chytridium-micota, sensulato que a gente vai ver hoje, Chytridium-micota ainda é um dos filos, e a gente tem Blastocladiomicota, Monoblepharomicota, Neocaligobastigomicota, Opidiomicota, e esses são todos grupos de fungos microscópicos e que estão associados a ambientes aquáticos ou a alta umidade ao redor deles, né? A gente vai ver, então, algumas das características, vamos falar de Chytridium-micota sensulato como um todo, em alguns momentos vai ter exemplos dos filos específicos, mas, de maneira geral, a gente vai citar todos. Então, aqui tem uma divisão, assim, só para a gente ter uma ideia, nos 3 filos que são os maiores. Então, Chytridium-micota, só para a gente ter uma ideia da diversidade dentro desses grupos, né? Chytridium-micota tem cerca de 700 espécies conhecidas, né? O Caligomastigomicota tem 20 só, e Blastocladiomicota cerca de 179, né? Então, isso é bem pouquinho, né? Não são muitas espécies. A razão é aquela que a gente já falou outras vezes, né? Que a gente já comentou, que muitos grupos de seres vivos às vezes não são tão conhecidos pelo fato de serem microscópicos, né? Que é esse caso aqui, mas mais ainda pelo fato de não terem nenhuma aplicação econômica, né? Então, a gente acaba muitas vezes dentro desses grupos não conhecendo a diversidade e também, às vezes, até perdendo a diversidade, né? Alguns organismos desses, às vezes, até se extinguem junto com o substrato onde vivem, sem a gente nem conhecer, né? Sem a gente nem ter conhecimento. Então, todos esses organismos que a gente vai falar hoje estão associados à água porque eles têm células reprodutivas que têm flagelo. É o único grupo dentro dos fungos que manteve o flagelo do tipo Opisthoconte, que é o mesmo tipo de flagelo que a gente encontra nos animais. Então, essa é uma das sinapomorfias entre os fungos e os animais, que é a presença de um flagelo único e posterior, né? Então, isso que significa Opisthoconte. Então, a gente tem uma célula flagelada com flagelo único e posterior. E nos ambientes, por exemplo, altos e que tem neve constante, esse é um dos grupos de fungos mais comuns e que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica nesses ambientes altos. E também são fungos que são encontrados no rumen de mamíferos herbívoros, que são fungos anaeróbicos, né? Então, de novo, são grupos que começaram a ser estudados, mas que ainda tem, provavelmente, né, se hipotetiza que tem uma diversidade muito grande nesses locais específicos ainda para ser descoberta. Então, aqui tem uma micrografia deixa eu ver que tem alguém entrando aqui. Aqui tem uma micrografia do esporo com flagelo. Deixa eu voltar.
Então, esse é uma das características de Chytridium-micota sensulato, desses fungos que a gente está falando hoje. Então, como eu falei no slide anterior, o esporo ou gameta flagelado é do tipo opstoconte, significando que ele tem um único flagelo posterior, como a gente vê aqui nessa foto, né? E é diferente dos esporos que vocês devem ter visto, por exemplo, das algas pardas, né? Que são esporos que têm 2 flagelos laterais, e um deles é todo ornamentado, né? Então, isso aqui é o que a gente vê em algas pardas, por exemplo. E num grupo que já foi considerado fungo, que são os zoomicota, mas que estão mais relacionados às algas pardas por causa desse tipo de esporo. E nos Chytridium-micota sensulato, então, a gente tem esse esporo que é único e tem um flagelo único posterior, como a gente vê aqui nessa fotinho aqui. Então, a maioria dos organismos tem, como em todos os outros fungos, a parede formada por quitina e beta-glucanas, mas tem um subgrupo que também tem celulose na parede. E eu não me lembro se a gente falou já, mas uma das características diagnósticas dos fungos e que diferenciam os fungos dos animais é o tipo de membrana celular, que é igual a dos animais, né, com bimembrana, bicamada lipídica, mas nos animais a gente tem um lipídio de membrana que é o colesterol, e que não está presente nos lipídios, na bicamada lipídica dos fungos, e nos fungos esse colesterol é substituído por um outro tipo de lipídio que é o ergosterol. Então, quando a gente pensa, né, nas diferenças fisiológicas, essas diferenças é que são usadas, por exemplo, para a gente tratar micoses, né, nos animais. Então, a gente já viu que os fungos e os animais são muito proximamente relacionados filogeneticamente, e por isso que às vezes é difícil de tratar. Então, o ergosterol na parede é um dos alvos para tratar micoses. Então, muitos medicamentos que são antimicóticos atingem o ergosterol da membrana celular dos fungos. E a gente já viu antes, né, a substância de reserva é o glicogênio. Então, os Chytridium-micota sensulato podem ser unicelulares ou filamentosos. Né? Os filamentosos, então, são cenocíticos, têm hifas sem divisão, sem septos regulares. Os septos vão ser formados naquelas duas situações que a gente discutiu na última aula, que é quando vai acontecer a formação de uma estrutura que vai produzir esporos sexuais ou assexuais, ou quando parte da hifa é danificada e o septo pode ser formado, então, para manter a integridade do restante da hifa que não foi afetada. Mas, normalmente, então, eles não têm nenhum tipo de septo regular. Eles podem estar presentes, então, em qualquer tipo de fonte de água, são importantes na decomposição da matéria orgânica que está relacionada aos ambientes aquáticos. Alguns podem ser unicelulares, que é o caso desse que tá aqui, né? Essa esfera amarela aqui é um Chytridium-micota unicelular, e o que acontece é que ele tem uma extensão da parede que forma isso aqui que parecem hifas, mas que são chamados de rizoides, que são, na verdade, uma extensão da parede e que ajuda a fixação dessa célula única aqui no substrato. E os esporos que são flagelados, então, são chamados de zoósporos. E aqui a gente tem vários esporos, vários zoósporos que já foram liberados dos zoosporângios, que são, então, esporângios que produzem esporos flagelados. E aqui a gente vê, então, uma micrografia, uma fotografia de microscopia óptica com vários esporos aqui, né, cada um com seu flagelo. Então, eles são chamados de zoósporos quando eles têm o flagelo único.
e posterior. E a gente pode chamar, então, a estrutura toda de talo, né? Então, o talo, ele pode ser, isso que eu acabei de explicar, né? Unicelular, quando tem uma única célula, podendo ou não ter essa expansão da parede, ou ele pode ser filamentoso com hifas cenocíticas ou micélio cenocítico sem septos, né? E os septos vão se formar, então, só nessas duas situações que a gente comentou. E aqui, então, a gente tem, por exemplo, nessa imagem aqui, hifas com vários septos, e aqui, então, a gente vê septos que estão flanqueando, né? Essa aqui é uma estrutura que a gente vê que está com uma coloração um pouco diferente e que vai, então, formar esporos aqui. Aqui também, né? Elas podem ser apicais, como essa daqui, ou podem ser intercalares, como essa daqui. E aqui a gente tem a hifa, né, que continua a crescer. Então, aqui a gente tem um exemplo de um quitridimicota unicelular, né, mostrando, então, aqui o esporângio, os núcleos, que geralmente são pequenos, porque são haploides, e aqui o rizoide, que pode penetrar no substrato, ou pode estar sobre o substrato. A gente vai falar sobre essas distinções também. E aqui também, aqui numa fotografia, aqui um desenho, aqui uma foto de microscopia óptica. Oi, fala. Quando tu tá falando agora de quitridiomicotas, tu tá falando como um filo ou como... Sensulato, sempre. Sensulato, tá. Isso, que daí pode incluir qualquer um daqueles filos. A gente não vai falar de especificidades dos filos aqui, porque não dá muito tempo. Então, a gente vai sempre falar do geralzão, que vale para todos. Então, aqui eu não coloquei, né, mas eu não escrevi, mas aqui seria quitridimicota sensulato também. Então, isso aqui é o que a gente já viu. Algumas outras estruturas podem ser encontradas, por exemplo, em quitridimicota, em fungos que, por exemplo, estão associados a plantas, né, que são patógenos de plantas. Aqui a gente tem, então, o esporângio, e ele pode crescer, então, formando um tubo que vai se aderir à planta através de um apressório e formar hifas que vão crescer, formando o que a gente chama de austórios dentro das células da planta. Então, isso aqui é um exemplo de um fungo associado a uma superfície de planta. E aqui é uma microscopia de transmissão, né, mostrando algumas dessas estruturas. E aqui seria, então, o esporângio. Então, a gente viu que nos unicelulares, todo o talo, né, ou toda a célula, vai se transformar num esporângio. E nos filamentosos, a gente vai ter a formação de septos, né? A formação de septos não ocorre nos fungos que são unicelulares aqui. Então, isso causa uma diferença também no tipo de ciclo que esses fungos têm. Então, aqui, quando a gente tem fungos que são unicelulares, né, o esporângio inteiro, que a gente está vendo aqui, o esporângio inteiro forma esporos e vai, de alguma forma, abrir, né, ou romper uma abertura para que esses esporos, os zoósporos, sejam liberados. E essa parte, todo o esporângio aqui, tem só essa finalidade, depois ele morre. Então, quando todo o talo, todo o fungo se transforma em uma estrutura que produz esporos e depois morre, ele é dito holocárpico, porque ele inteiro vai produzir esporos, né, que a gente está vendo em fotos de microscopia óptica. E eucárpico é dito para os fungos que são filamentosos, que vão ter, então, essa produção de septos, e apenas uma parte da hifa vai se transformar no esporângio. Então, aqui nesse caso, aqui a gente tem um desenho também, né, e nesse caso, só essas partes que estão aqui meio alaranjadas, meio coradas, são as partes que produzem os esporos.
E essa parte, então, se rompe para liberar os esporos, mas a hifa pode se ramificar e pode continuar a crescer. Então, a hifa continua a crescer e esse tipo, então, é chamado de eucárpico. Né? Aqui, o talo inteiro se transforma em esporos e os esporos vão dar origem a novos talos. Aqui, o talo continua a crescer através da hifa, que dá origem aos vários esporângios ao mesmo tempo. E aí, com relação ao local no substrato onde as espécies se aderem ou se ocupam, né, digamos assim. As espécies, então, de Chytridiomycota, então, lembrando que aqui é Chytridiomycota sensulato, né, isso aqui pode valer para vários daqueles grupos que a gente viu. Nesse caso, então, a gente pode ter espécies que vão estar dentro das células do hospedeiro, seja o hospedeiro um animal ou uma planta, né? Aqui a gente tem uma alga, então é uma alga, e todas essas bolinhas que a gente está vendo aqui dentro da alga são esporângios já vazios de um Chytridiomycota que atacou essa alga, matou, né? A gente já não vê mais nem clorofila, tem um resto aqui meio amarronzado de material citoplasmático, e aqui a seta saiu do lugar, mas estava apontando aqui, vocês estão vendo esses tubos, cada bolinha dessas tem esse tubo aqui, que conecta o interior do esporângio, que já está vazio, com o exterior da alga, e é através desse tubo, então, aqui que os zoósporos são liberados no ambiente. Né? Então, essa é uma espécie endobiótica, porque ela está dentro do hospedeiro. E epibióticas são as que ficam acima, na superfície do hospedeiro. Então, aqui a gente tem um desenho comparando os dois, e aqui a gente tem um exemplo, que é um fungo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é um fungo que é parasita de anfíbios. E a gente tem, então, o esporângio para fora e os rizoides aderidos à pele dos anfíbios. Mas como a gente vê aqui, então, na microscopia eletrônica de varredura, ele está sobre a pele e, através desses rizoides, ele vai absorvendo, decompondo e absorvendo e se alimentando desse material da pele do anfíbio, né? Depois a gente vai falar mais um pouco que isso é um problema mundial. E aí, com relação ao número de esporângios, a gente pode ter espécies que são monocêntricas, que é o equivalente, na verdade, às unicelulares, que formam um único esporângio, e esse esporângio se rompe e os esporos são liberados, ou policêntricas, que são espécies que, então, têm um micélio, e a partir desse micélio são formados vários esporângios, podem se formar vários esporângios. Na mesma hifa, às vezes, até. E essa aqui é uma sequência que eu gosto de mostrar, é uma sequência de fotos de microscopia óptica, que mostra quando o esporângio se rompe e a massa de zoósporos sendo liberada, né? Olha só que tantos. Todos esses são zoósporos, então, que saíram desse esporângio, que a gente vê aqui, então, né, a abertura dele, o ostíolo. E aqui tem um outro, né, também já mais maduro também. Então, essa é a sequência de liberação dos zoósporos. E aqui um outro exemplo só de um outro, esse é Novakovskiella, que tem um esporângio com uma estrutura um pouquinho diferente, parece uma pera, né, quase em formato piriforme, e aqui então o ostíolo por onde saem os zoósporos. Então, ecologicamente falando, né, várias espécies de Chytridiomycota sensulato são sapróbias, então vão se alimentar de matéria orgânica morta, mas muitas também são parasitas, a gente viu alguns exemplos, vamos ver já outros. Algumas são importantes economicamente, por exemplo, o Opidium, que é um gênero de Opidiomycota, que foi um dos filos que foi separado, né, de Chytridiomycota. O Opidium é um fungo, é um Chytridiomycota que causa uma doença em alfaces. Então, ele contamina a alface
e causa esse amarelamento, assim, né? Porque ele começa a se alimentar da alface e prejudica a fotossíntese, prejudica a formação dos cloroplastos. E aqui, então, a gente tem um outro exemplo de uma alga que está sendo atacada por Chytridium que são sapróbios, ou parasitas, né? Nesse caso aqui, a gente tem, então, Chytridium que são epibióticos. Então, a gente tem aqui vários esporângios e a gente vê os rizóides aqui que estão aderidos, então, na parede externa dessa alga, né? E a partir dali, então, eles começam a se alimentar da alga, às vezes ainda viva. Esse é um exemplo de um Chytridium sensulato aqui, né, o Rhipinomyces, que vive em anaerobiose e em rumen de bovinos, ovelhas, cabras, e eles têm celulases e que ajudam, então, na decomposição da celulose do pasto, né, que esses bichos, dos quais esses bichos se alimentam. Então, esses, nesse caso, são bem pouco conhecidos e provavelmente tem uma diversidade grande aí de Chytridium sensulato escondida nesses bichinhos simpáticos, que a gente ainda não conhece. E aqui, então, vamos falar um pouquinho desse parasita, né? Esse se chama, esse está dentro de Chytridium mesmo. O fungo se chama Batrachochytrium dendrobatidis. Esse é um grupo de espécies dentro desse gênero que ataca sapos, ataca anfíbios, e originalmente, a primeira vez que foi descoberta essa doença nos anfíbios foi no Reino Unido, onde eles viram que numa determinada região vários anfíbios começaram a aparecer mortos, a princípio sem nenhuma explicação, assim, e quando começaram a estudar, então eles viram que todos os anfíbios estavam contaminados com esse fungo, né? Então, o que acontece é que o fungo, os esporos são facilmente dispersos, né? Porque são aquáticos e flagelados, e eles se aderem à pele do anfíbio e causam uma necrose. Então, quando eles se aderem, a gente viu, né? Eles são epibióticos. Então, os rizóides se aderem à pele pelo lado de fora, causam essa necrose e, como vocês sabem, né, os anfíbios respiram também através da pele e eles acabam morrendo, né, em alguns casos, em 2 semanas, né, muito rápido, eles acabam morrendo meio que asfixiados, né. E isso afetou um monte de população, de um monte de anfíbios em várias partes do mundo, e existem daí várias teorias. Uma delas é que esse fungo teria se dispersado porque espécies de anfíbios que são comestíveis estavam sendo enviadas para outros países, né, para alimentação, e houve essas espécies são resistentes ao fungo no local onde elas ocorrem, e só que houve escape, e aí o fungo também escape de uma espécie de anfíbio contaminada, o fungo também escapou, e começou então a contaminar anfíbios no Reino Unido que não eram resistentes, né, e aí por isso a mortalidade foi tão grande, a ponto de chamar a atenção, né, das pessoas. Então, existem em todo mundo, né? Existem algumas espécies que são nativas e não causam tanto dano, mas quando há escape, né, que a gente promove, a gente como seres humanos, isso pode causar um desequilíbrio, né, como esse nas comunidades. Deixa eu ver aqui só um pouquinho que tem alguém querendo entrar. Cadê?
Então, nessas situações, tem vários estudos sendo feitos, tem espécies que foram encontradas no Brasil também, e muita gente estudando, tentando, de certa forma, controlar essas epidemias, né? Mas tem outras espécies de outro gênero que também atacam salamandras. Então, é um grupo de fungos que está naturalmente associado a esses bichos, mas nas regiões, né, de onde eles provêm, os bichos também já são resistentes. O problema se dá, então, né, como a gente sabe, quando acontecem escapes. Então, se vocês quiserem ler mais, por causa desse nome complicado, o fungo geralmente, nesse caso, é chamado de BD, né? Então, vocês podem ler mais sobre BD. É bem interessante e fala um pouco, assim, das teorias. A origem na África é só uma das teorias, eu não tenho acompanhado muito, não sei se saiu alguma coisa mais recente nos últimos anos aí sobre... ou mais alguma descoberta sobre a origem e a história, porque essas coisas também às vezes são difíceis de traçar, né? Num outro local eu li que tinham anfíbios que não eram os comestíveis que tinham causado isso, mas que eram sapos que na década de 60 eram usados para exames de gravidez, para fazer testes de gravidez. Então, teria sido através dessa forma. Então, não sei. Teria que buscar mais informações para ver se tem alguma coisa mais recente, mais exata, assim. Esse aqui, então, é um ciclo de vida geral, esse também tirado do Raven. A gente vai ver algumas... vamos dar uma olhada aqui no ciclo, né? E depois disso a gente já volta, então, para abrir para as nossas perguntas. Então, a gente vai ver aqui um ciclo geral, né, nesse caso, de um Chytridiomycota sensulato, que é filamentoso, né, que forma micélio, que é epibiótico, que cresce, então, sobre a superfície do substrato que ele ataca, e que é eucárpico, ou seja, que ele tem pode produzir eucárpico e policárpico, que ele pode produzir, então, vários esporângios a partir da mesma hifa, né? Então, a gente vai ter duas fases principais nesse tipo, deixa eu mudar aqui para o apontador, a gente vai ter duas fases principais. Aqui uma que a gente vai falar de esporângio, ou esporangióforo, aqui está fito, mas fito é de planta, né? Então, vocês lembram que eu falei que os desenhos do Raven são bacanas, mas tem algumas coisas de... Eu podia editar, né? Eu vou editar isso aqui. Algumas coisas de terminologia que não são mais muito usadas em fungos. Então, a gente vai ter um esporangióforo, que é a estrutura, o micélio que produz esporângios, e os esporângios, então, nos esporângios ocorre a reprodução sexual, ou seja, dentro dos esporângios acontece a meiose, recombinação genética, né, portanto, e esses esporângios maduros, quando se rompem, liberam zoósporos que são haploides, né, porque a meiose, então, dá origem a núcleos haploides, e cada núcleo vai receber uma parede celular e um flagelo, vai amadurecer dentro do esporângio, e quando tiver maduro, então, o esporângio se rompe e dá origem a esses vários zoósporos haploides. Então, o zoósporo é o esporo sexual, nesse caso, né, resultante da meiose que aconteceu no esporangióforo, ou no esporângio. Esses haploides, esses zoósporos haploides vão germinar, então vão formar um micélio, né, vão começar a crescer. Aqui a gente tem, então, agora um micélio jovem, que cresceu a partir desse esporo,
e vão dar origem, então agora imagine, a gente tem um esporo que é haploide, que tem um tipo só de núcleo, que vai formar um micélio que também só tem um tipo de núcleo. A gente vai chamar agora esse micélio aqui de gametóforo, porque ele só tem um tipo de núcleo. E esse gametóforo não vai produzir zoósporos sexuais, ele vai produzir gametas, assim como a gente vê nos animais. Então, a gente tem aqui um gametóforo que vai produzir células, esporos, de dois tipos. Um gametângia, que vai produzir gametas de um tipo celular, e um gametângico que vai produzir gametas de outro tipo celular. Aqui também, né, esse livro chama de feminino e masculino, mas a gente não usa essa terminologia de sexos para fungos, né? A gente vai dizer que eles são geneticamente diferentes. Então, esses gametas vão ser liberados no ambiente, né? E a gente vai precisar, aqui também tem um outro erro conceitual, né, que esses aqui, se são provenientes do mesmo gametóforo, eles não vão ser compatíveis entre si, né? A gente vai precisar, nesse caso, um outro gametóforo com material genético diferente, que produza, então, gametas que são compatíveis com esses aqui. De qualquer forma, esses gametas flagelados desse gametóforo e de vários outros gametóforos que estão no ambiente vão, né, ser liberados no ambiente aquático, vão sair nadando quando dois gametas que são compatíveis entre si se encontram, então eles vão se fundir, né, vai acontecer a plasmogamia, depois da plasmogamia, a cariogamia, então a gente vai ter um chamado de zigoto, a gente pode chamar de zigoto aqui, um único zigoto agora com um núcleo que é 2N, e esse zigoto vai germinar, vai crescer e vai dar origem agora a um esporangióforo. Então, agora a gente tem hifas aqui que tem os dois tipos de núcleo, né? Porque a gente teve aqui a fusão, desculpa, não os dois tipos de núcleo, que tem núcleos que são diploides. Então, com os núcleos diploides, a partir dos núcleos diploides, pode ocorrer aqui, então, nos gametângios, a meiose, a partir de 2N, né? No entanto, nessa fase aqui, o gametangióforo também pode, desculpa, o esporóforo, ele também pode entrar na fase assexual. Então, já que ele tem núcleos diploides, ele pode formar zoósporos assexuais, que são produzidos por mitose, então, uma mitose simples, dentro de esporângios assexuais, dá origem a zoósporos diploides, que são iguais ao micélio original aqui. Então, esses zoósporos, quando germinam, dão origem a um novo esporóforo. Então, isso aqui pode acontecer, e é uma forma mais rápida, né, uma estratégia mais rápida de dispersão daquele indivíduo. Então, voltando para cá, esporangióforo produz, o esporangióforo é 2N, e nos gametângios ocorre a meiose e a reprodução sexual, dando origem a zoósporos haploides. Os zoósporos haploides germinam, dando origem a gametóforos. E os gametóforos têm só um núcleo, que é o núcleo originário daquele zoósporo que germinou, e os gametóforos, então, dão origem a gametas. E os gametas, então, podem entrar na parte aqui, de novo, na formação de zigoto, quando se fundem. E voltam lá para o início do ciclo, dando origem a esporóforos 2N. Dúvidas? Vocês querem que eu pare de compartilhar e de gravar? E aí a gente abre para perguntas? Acho que pode ser. Respondendo? Não sei se alguém respondeu alguma coisa aqui.
Responderam que tudo bem, prof. Tá. Então, deixa eu parar de compartilhar, peraí. E vou parar de gravar. Eu acho que no mundo inteiro se consome anfíbios, né? Aqui também. A Natália perguntou se eles comem sapos na Inglaterra. Eu acho que sim. Eu acho que o mundo inteiro come. Prof, eu não quis interromper na hora, porque era até fora do que você estava explicando, mas eu não entendi a questão ali dos sapos, da gravidez. Então, parece, isso faz um tempo que eu li, eu teria que achar de novo o artigo, mas deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Tem um teste de gravidez que era feito usando sapos. Parece que os sapos produzem algum tipo de substância que reage com alguma coisa que a mulher grávida produz. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu acho que era na década de 50, 60 que isso começou a ser usado. E essa é uma das teorias, que talvez esses sapos aqui se injetava no sapo a urina da mulher. O que que... se a rã começasse a ovular, a desovar 24 horas depois, indicava que tinha um nível de HCG alto na urina e que a mulher então estava grávida. Então é uma coisa hormonal. Mas isso não se faz mais. Os fungos que dão origem às micoses podem ser de qualquer filo ou predominam em algum? Boa pergunta. Eu acho, deixa eu ver. Eu sei que tem vários ascomicota, especialmente leveduras ascomicéticas, que são... mas eu acho que de basidiomicota eu não sei de nenhum. Eu sei que ascomicota tem vários. Uma coisa que é interessante com relação às micoses, eu vi uma palestra uma vez num congresso, tem muitas que são difíceis de tratar, né? Uma das razões que é difícil de tratar a micose é justamente por causa dessa relação próxima que a gente tem com os fungos. Então, tem tanta coisa que é tão próxima filogeneticamente que é difícil achar remédios que atinjam o fungo sem causar tanto dano para o hospedeiro animal, né? Mas uma outra razão é que existem micoses que são bem conhecidas, que são chamadas, né, que se sabe qual é o fungo causador, que foram talvez as primeiras a serem descobertas, e não existe, por exemplo, estudos de taxonomia de micoses. Então, tem muitas coisas que são tratadas do mesmo jeito que as micoses comuns, mas aparentemente tem um monte de gente andando por aí com espécie nova no corpo, causando micose, e que não se sabe. Então, o tratamento é quase que um só para todas as micoses, mas a gente não conhece quais são exatamente os fungos. E tem pouca gente estudando a taxonomia dos fungos que causam micose. É super interessante e de certa forma é triste, assim, porque mostra como a parte da diversidade, mesmo nesse caso, que é tão inerente, né, a tratamento de doenças, mesmo nesse caso é renegada, assim, né, as pessoas continuam, os médicos continuam dando tratamentos que talvez não sejam os adequados, né, por uma questão de, não sei, de padronização, talvez de falta de interesse nesse tipo de pesquisa. Mas eu não sei quais seriam eu acho que talvez deve ter também zigomicota, tem algumas que são de zigomicota sensulato também. Não sei em qual dos filos dentro de zigomicota, mas podem ser de outros. De basidiomicota eu não conheço nenhuma. Fala, Natália. Para ser considerada uma micose, pode ser qualquer doença causada por fungo ou tem alguma especificidade? Não, acho que qualquer doença causada por fungo em animais é chamada de micose. Bom, não sei.
Eu não sei se, por exemplo, eu não estudo muito, assim, eu não conheço muito dos fungos de interesse médico. Eu não sei se tem fungos, por exemplo, que podem atacar tecidos internos, né? E fungos, por exemplo, que causam problemas pulmonares e podem até às vezes crescer no pulmão. Aí eu não sei se é chamado de micose também. Talvez micose seja para os mais de pele, assim, superficiais. Talvez seja isso. Tem, inclusive, esse que eu mostrei hoje, o Schizophilum comune, né, pessoas com imunossuprimidas, pessoas que não têm, né, o sistema imunológico, nosso sistema imunológico está constantemente nos protegendo, né, de tudo. Mas esse fungo de madeira que eu mostrei para vocês, que é o cinza, que é o Schizophilum comune, esse fungo já foi detectado em pessoas com problema de imunossupressão. E foi, inclusive, isolado em um dos casos, o micélio foi isolado do cérebro da pessoa que morreu. Eles, né, tinha micélio, tinha fungo enfim, que atacou, que foi uma das causas, ele não foi a causa da morte, foi uma das causas, mas